Oi, mulher, voltei. Pega lá seu café. Senta aí no meu quintal imaginário. Preciso conversar com vocês. Gente, eu tava pensando esses dias sobre como a gente se compara. Esse vídeo é sobre comparações. Então, eu queria falar sobre uma experiência que eu tinha no começo, quando eu comecei a gravar. Não tem muito tempo que isso aconteceu, tá? Então, no comecinho, quando eu resolvi gravar pra internet, eu sabia que seria difícil, porque eu tinha as minhas próprias questões, mas também tem um mundo gigantesco de tarólogas e cartomantes na internet. E quando a gente entra numa área nova, né, a gente já fica meio receoso, porque a gente já sabe que tem pessoas aí que já estão há anos vivendo disso. E quando você está começando na área, você fica bem receosa, né? Eu ainda tenho um pouco de receio de aparecer haters por aí, mas a espiritualidade me ensinou que isso uma hora ou outra poderia acontecer, né? Então, acontece, gente, quando a gente... Até Jesus foi crucificado, né? Por acreditar no que ele acreditava, por falar o que ele falava, por ser quem ele era. Então, a gente sabe que críticas fazem parte do caminho. Mas aí vale a gente se questionar também. Por que a gente fica se comparando? Porque vale a pena, sabe? Porque quando a gente entende que cada pessoa tem o seu próprio caminho, que cada pessoa tem o seu próprio destino, a gente para de criar esse negócio na cabeça de que, ai meu Deus, eu tenho que ser igual a tal pessoa, ai meu Deus, eu tenho que ser igual fulana, porque fulana já tá há mais anos do que eu. Tudo bem você ir entender como que essa pessoa trabalha, você pesquisar sobre ela, como que funciona. É legal você saber, até porque quando eu comecei a entrar nisso, eu já seguia muitas pessoas desse ramo, eu sempre amei tarô, antes mesmo de eu comprar o meu. Então, eu sempre via vídeos de tarólogas, sempre já seguia, desde quando eu entrei nessa rede social, já tinha algumas que eu já seguia. Então, eu já tinha uma ideia de como que funcionava a cartomancia. Eu só não tinha ideia que dava para viver disso, né? Para mim isso tudo é muito novidade. E quando eu falo para vocês que se conectar se conectar é difícil, né? Mas peraí, vamos recalcular. Quando eu falo para vocês que se comparar com o outro é complicado, por quê? Porque você não sabe o que essa pessoa já teve que passar na vida dela para ela estar onde ela está hoje. Você não sabe como que foi o começo daquela pessoa, lá no início, quando não tinha muita gente pesquisando sobre isso, como que foi o começo para essa pessoa, sabe? Então, lembra da empatia, quando a gente também sente felicidade, quando o outro tá feliz, quando o outro tá bem? É sobre isso também. É você olhar para o outro, que em vez de você se comparar, e você pensar na possibilidade de chegar no mesmo jeito que ele. Não da mesma forma que ele seguiu, porque ele tem o próprio caminho dele, mas criando a sua forma de alcançar um objetivo que seja parecido com aquilo, sabe? Em vez da gente ficar pensando em inveja e colocando energia ruim nas coisas dos outros, lembrem-se que quando a gente sente essas coisas e emana energia ruim para os outros, isso faz mal para você, porque tudo que você emana volta em dobro para você. Isso é lei do universo, é lei da espiritualidade, você pode procurar em qualquer coisa aí que você acha, entende? Então lembra que quando tudo que você faz, tudo que você fala, pensamento a gente não consegue controlar, mas tudo que você coloca para fora no mundo, isso vira realidade, porque o universo ele é um espelho, ele vai refletir o que você está falando. Então se você está sempre falando que as coisas são ruins, que as coisas não prestam, que pobre não tem chance, mona, é isso que você está atraindo, entende? Quando você joga isso pro universo, o universo tá bom, já que você não tem, vamos ter menos. Vamos diminuir aqui mais as possibilidades então, sabe? Então, quando a gente pensa no bem, quando a gente pensa pelo bem, a gente não joga inveja nas coisas dos outros. A gente olha e se inspira, fala, caramba, tem essa possibilidade, sabe? É tentar mudar a nossa cabeça, porque tem muita gente preso nesses pensamentos ruins.
em fofoca. Tudo bem você querer conversar com pessoas que você gosta, mas por que você fica falando tão mal de pessoas, de certas pessoas, quando você tá falando com alguém? Será que tudo isso que incomoda nessa pessoa não é você que tá fazendo? Sabe? Vale você olhar no espelho da alma mesmo que eu tô falando. E ver se você consegue enxergar ali por que você tá com tanta raiva de certa pessoa, por que você tem tanta inveja de certa pessoa. E outra coisa que eu não entendo, se você não concorda com o conteúdo do fulano, se você não gosta da forma que o fulano conduz a vida dele, ou que seja, o que ele faz da vida dele, por que você vai lá perder o seu tempo comentando, curtindo, compartilhando a coisa que você odiou para outras pessoas, só para você falar mal? Não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. É olhar para dentro de si e falar: meu Deus, por que eu sou assim? Por que eu tô dessa forma? O que me fez chegar desse jeito? Sabe? A gente precisa pensar mais o bem das coisas. Eu sei que a vida não é fácil, gente. A vida não é flores, nunca foi flores para mim também. Mas o que eu tô falando é que a gente pode pegar essas coisas ruins que aconteceram no passado e usar de ensinamento, sabe? De não repetir mais as coisas do passado e tentar ser melhor todo dia. Não tentar jogar ódio nas pessoas, sabe? Aqui na Terra, todo mundo tá passando pela mesma experiência, todo mundo tá vivendo pela primeira vez. É por isso que eu falo que não vale o julgamento, porque todo mundo tá enfrentando a vida de uma forma diferente. Gente, eu sei que isso envolve muitas camadas também, eu não vou entrar em detalhes em todas essas camadas. O que eu tô falando é que chegou um momento agora da gente começar a parar e pensar: isso vai me fazer bem ou não? Se eu for falar mal dessa pessoa, isso vai me trazer que benefício? Eu vou mudar alguma coisa na minha vida? Isso vai me fazer evoluir espiritualmente ou fisicamente? Entende? É você mesmo se entender, sabe? Entender que você tem o seu próprio caminho e que você pode fazer as coisas darem certo porque você tem outra forma de ver as coisas. E às vezes o que é fácil para fulano não é fácil para você porque você passou por situações diferentes. Às vezes o fulano já nasceu no berço de ouro, entende? Então, eu fico pensando muito sobre isso. Desde que eu virei mãe, eu me analiso muito sobre essas coisas, porque eu sei que toda vez que eu ficava sentada numa mesa, ou falando mal de alguém, ou criticando o fulano pela forma do fulano trabalhar, isso me fazia mal. Isso só me fazia mal, me fazia ficar presa numa coisa que eu não queria, sabe? Agora, quando você entra contra a energia, você vai lá, olha as coisas da pessoa e admira, a admiração é totalmente diferente. E quando a gente tem mais, sei lá, a gente tem mais confiança no que a gente faz e no que a gente acredita, que as coisas também podem dar certo pra gente, a gente para de ficar preso nessas coisas de ai, mas por que ele pode e eu não posso? Gente, tem tantos motivos disso ser ou não ser, sabe? Vamos ser mais legal, sabe? Vamos tentar ser mais legal, vamos tentar pensar mais no outro. A gente nem sabe como que o outro tá, a gente nem sabe como que tá a situação do outro. Eu sei que tem casos e casos repetindo isso, mas de um modo geral, vamos tentar ser mais responsável com as nossas próprias emoções e parar de culpar o outro pelas coisas que você mesmo não faz, sabe? Eu não sei se vocês vão conseguir entender isso que eu tô falando, mas se a espiritualidade me pediu para vir falar sobre isso, é porque alguém aí vai se reconhecer nisso. Então, eu vou falar a verdade para vocês, eu nunca fui uma pessoa perfeita, ninguém é. Então, vale a gente pensar no dia a dia como que a gente pode melhorar, sabe? Vamos ser um ser humano melhor.